Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o John Milton Moraes, da TV Imagens Aéreas, um dos instrutores do curso da Escola de Drones, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre placas controladoras de voo. Bem-vindos à quinta videoaula do módulo básico do curso da Escola de Drones. Mais uma vez, quero agradecer o joinha nas nossas páginas e conteúdos e volto a passar a palavra. Se quiserem acompanhar o meu trabalho, compartilhem e façam like na minha página no Face. Podem acessar através do endereço www.imagensaéreas.tv. Hoje vou desenvolver alguns raciocínios e fazer vocês compreenderem como voam os multirotores e aeromodelos de asa fixa com controladoras de voo. Vamos explicar conceitos de controle, sejam controles mecânicos como eletrônicos. Vou explicar também quais são e como funcionam os sensores presentes nas placas controladoras de voo, falar sobre torque, correção inercial, velocidade angular, processadores, logging e outros detalhes inerentes às placas controladoras de voo. Até vou mostrar fisicamente algumas das placas existentes no mercado, mostrar seus sensores e periféricos e fazer algumas demonstrações de conceito usando estes aeros. Vai ser uma aula muito interessante. Mais do que apenas falar de placas controladoras de voo, o que é o assunto da aula, eu aproveitei para reforçar e ensinar mais conceitos de voo e de funcionamento das nossas pequenas aeronaves. Você está achando interessante? Então matricule-se no curso da Escola de Drones e assista a esta e a todas as outras aulas na íntegra. Teremos muito prazer em receber vocês. Podem visitar a nossa página e ver alguns dos conteúdos que selecionamos para exibição pública, que poderão ser um indicativo do que vos espera na área de aluno do curso, onde você paga por uma aula, assiste a dezenas de aulas preparadas a pedido dos alunos por profissionais na área dos multirotores. Caso necessite de algum esclarecimento adicional, não hesite, use o link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e cadastre o seu endereço de e-mail para receber mais informações sobre o curso. Seguiremos agora com a videoaula número 5 do módulo básico do curso de drones sobre placas controladoras de voo. Muito obrigado pela audiência e atenção. Um abraço e até já! Muito bem. Peço que vocês tenham em atenção que eu não sei exatamente qual o nível de conhecimentos prévios de cada um de vocês, portanto, tento sempre transmitir conhecimento partindo dos princípios mais básicos e entrando nos detalhes, isso para promover um entendimento, mesmo por pessoas que ainda estejam num nível de iniciação, mas ao mesmo tempo não ser muito cansativo para aqueles que já têm alguma experiência e buscam mais alguns detalhes para solidificar seus conhecimentos. A ideia é fazer videoaulas ligeiras com a duração média de 10, 15 minutos, no máximo dos máximos 20 minutos. Esse é meu desafio e, excetuando alguns casos mais complexos, eu creio que será até tranquilo conseguir esse objetivo. Para falarmos de placas controladoras de voo, vou começar relembrando alguns princípios básicos que pertencem a outros tópicos de videoaulas, mas que, como todos os conteúdos aqui, sempre terão ligação uns com os outros. Um multirotor, ou até um aeromodelo de asas fixas, para voar precisa de quê? Vamos pensar. Precisa de alimentação, não é? Precisa de propulsão e precisa de controle. Opa, controle, é disso que nós vamos falar nessa aula. Um aeromodelo convencional, ou mesmo um avião no conceito mais purista de aviação, voa, ou voava pelo menos, com sistemas de controle mecânicos. O que eu quero dizer com isso? Um avião voa graças àquilo que falamos no vídeo de introdução, graças à aerodinâmica e à sustentação. Mas ele é controlado se sobe ou se desce, se vira ou se inclina em determinada direção ou posição, através da deflexão de superfícies móveis. Olhem esse exemplo. Esse aeromodelo ele tem ailerons, profundor, ou esse leme de profundidade, tem esse leme de deriva ou leme de direção, ok? E ele funciona através de ligações mecânicas com os servomotores, uns pequenos servomotores que estão aqui embaixo das asas, ok? E do outro lado também. Imagina que eu quero subir. Então eu uso o leme de profundidade, que é esse que está aqui, eu inclino ele assim. Vou mexer aqui no bracinho do servomotor. Se repararem, o leme de profundidade subiu. Então, quando ele está se deslocando, a cauda desce e o avião sobe. Ok? Se eu quisesse descer, eu faria o movimento inverso. Eu inclinava o
leme de profundidade para baixo e a cauda sobe e o avião desce, ok? Estão vendo aí o leme de profundidade? O movimento que ele faz é esse. O mesmo princípio funciona aqui os ailerons, que a gente quando faz assim, ele inclina, imagina, tá assim, inclinou para cima, né? Ou para baixo, para cima. Quando ele está para cima, essa asa aqui tende a inclinar para cá. Quando ele está na outra posição, ele tende a inclinar para cá, ok? E assim a gente controla o eixo longitudinal do aeromodelo. A direção a gente controla aqui atrás, vou inverter. Se a gente mexer aqui o servinho da direção, se repararem, o eixo agora está virado, ok? E o avião, quando se desloca, vai ter tendência a fazer esse giro, ok? Pronto, isso são superfícies de controle aerodinâmico numa aeronave, seja uma aeronave real, seja um aeromodelo. Essas são os conceitos de controle mecânicos de uma aeronave. Bem, ainda que numa aeronave grande, o que faz mexer um flap, um aileron, seja um pistão hidráulico, e num aeromodelo pequeno, seja um servomotor elétrico controlado via rádio, o que eu quero fazer compreender é que em ambos os casos são controles conceptualmente mecânicos, ainda que exista eletrônica envolvida, ok? Vamos passar agora para os helicópteros. Eles têm um rotor principal com as suas pás que é responsável pela elevação e inclinação da aeronave, que neste caso, mais uma vez, funciona com controle mecânico acionado eletronicamente, mas tem obrigatoriamente um outro rotor na cauda que serve para controlar o efeito de torque do rotor principal, que faria o helicóptero sair rodando como um parafuso. Olhem esse exemplo. Aqui está um L-modelo, tem aqui o seu rotor principal que roda nessa direção, e vocês, como podem reparar, o rotor de cauda que roda proporcionalmente ao rotor principal. O que acontece? Essas pás aqui têm uma inclinação variável. Se repararem, isso aqui está tudo é móvel. E tem uns servomotores lá dentro que controlam os ângulos dessas pás. E controlam o ângulo da pá não só para ele subir ou descer, como também para ele inclinar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Ok? Simplesmente variando aqui a inclinação das duas pás em determinados pontos do ciclo, ok? Por isso chama-se o cíclico, porque ele, imagina, se eu quiser que ele faça uma inclinação para frente, a gente faz um ajuste aqui numa peça que chama swatch plate, aqui no Brasil o pessoal chama de bailarina, que vai fazer uma inclinação na flybar, que é essa outra peça de baixo, e nas pás, de maneira que ele tome essa tendência e siga para frente, ok? O que acontece? Quando a gente inclina essa pá nesse sentido, ela está fazendo esse movimento, né? Está rodando assim, ela está empurrando o ar para cá, né? Empurrando ar no sentido horário, né? A tendência é a aeronave rodar no sentido anti-horário. Se não tivesse esse rotor de cauda aqui para compensar, ele rodava como um parafuso, como eu disse agora mesmo. E esse rotor de cauda também tem aqui uma inclinação nas pás para permitir não só a compensação, porque são tamanhos diferentes e rodam a uma velocidade fixa, embora não necessariamente seja uma velocidade igual, mas é uma velocidade fixa. Esse aqui se acelera mais, aquele acelera mais também, porque eles estão ligados mecanicamente um ao outro, ok? Então, a gente, para controlar, tem que variar também o ângulo dessas pás de cauda, ok? E essa variação não é só para manter ele parado, como também, se a gente quiser rodar ele para cá ou para lá, se a gente quiser rodar em qualquer direção, a gente precisa aplicar força aqui nesse rotor de cauda, inclinando essas pás para que ele vença o torque do rotor principal ou ceda ao torque do rotor principal e consiga orientar o seu eixo de yaw, ok? Esse eixo horizontal. Mas a coisa é muito mais complicada na prática do que na teoria. Um humano praticamente não é capaz de conseguir controlar essas variações de inclinações de pás de rotor de cauda em tempo útil de evitar uma perda de controle e rotação descontrolada. Para isso existe algo que se chama giroscópio,
deteta os desvios e aplica a correção necessária para estabilizar o eixo que ele governa, ok? Neste ponto, já estamos falando de um conceito de controle adicional. Já não é só aquele controle que chamei mecânico e que relacionei com ser intencionalmente acionado por um humano. Nesse caso, já entra uma eletrônica delicada para ajudar na tarefa. Mas convém saber que o giroscópio é um instrumento mecânico, arcaico, velho conhecido da humanidade e que é pura física aplicada. Vejam este trecho de vídeo. Uma superfície com determinada massa, num movimento circular contínuo, deteta as mudanças de posição angular e responde com um movimento mecânico. É do tempo da vovozinha, aliás, é até bem mais velho que a vovozinha. Basicamente, o giroscópio é um instrumento que converte energia cinética numa resposta mecânica. Este fenômeno se chama de precessão. É um assunto muito interessante, física pura. Se vocês pesquisarem, vão encontrar vasto material sobre o assunto e é relativamente simples de se entender. Mas os giroscópios evoluíram e passaram a ser eletrônicos. Já não se usa mais, eu acho, giros mecânicos. E hoje são peças eletrônicas cada vez menores. Só mostrei esses giros mecânicos para criar uma base de conhecimento sólido e permitir vocês fazerem visualmente uma associação de ideias de ação e reação, que é a característica dos giros. Aeromodelos simples, aviões como este que eu mostrei, usam sistemas de controle puramente mecânicos, como eu antes tinha explicado, mas os helicópteros já têm necessidade de instrumentos auxiliares de controle. E até aeronaves de asa fixa, de maior porte ou mais modernas, também já incorporam instrumentos eletrônicos auxiliares ao controle. Passando agora para os multirotores, recordam-se que eu comentei no meu primeiro vídeo gravado para esse curso que nos primeiros multirotores, o que fizemos numa época que não haviam placas controladoras de voo, usávamos giroscópios de L-modelos para nos ajudar na louca tarefa de equilibrar um veículo com diversos rotores, com velocidades variáveis, nesse caso com hélices de passo fixo. Pronto, meus amigos, demorou, mas chegamos agora na parte das placas controladoras de voo. E chegamos com uma bagagem de conhecimento que sempre terá uso em diversas situações, diversos assuntos. Como eu disse, está sempre tudo relacionado. Conceptualmente, o multirotor precisa obrigatoriamente de auxiliares de controle. Não dá para voar um multirotor de asas rotativas de passo fixo só com controles mecânicos. É humanamente impossível. Os multirotores, na maioria dos casos, têm propulsão direct drive. Os motores estão diretamente acoplados nas hélices, que por sua vez normalmente são de passo fixo. E a única forma de controlar a quantidade de elevação que cada propulsor gera é através do controle de rotação que ele faz. Ok? Nós usamos os Electronic Speed Control, ou ESCs, também são chamados de variadores, porque eles variam a velocidade dos motores. Então, para manter um multirotor nivelado, é necessário um computador que converse com os ESCs e diga quando ele acelera ou diminui a aceleração. Esse é o trabalho das controladoras de voo. São pequenas placas eletrônicas dotadas de vários sensores, processadores, que se ligam também a periféricos de forma a controlar o voo, navegação, instrumentos, etc. Lembram que expliquei o que o giro faz no helicóptero? Bem, um multirotor já funciona de uma maneira muito interessante e diferente. Notem que não há nenhum rotor em direção lateral, estão todos apontados para cima. Em multirotores, as hélices rodam em sentidos opostos, metade para um lado e metade para outro lado. Essas aqui rodam no sentido anti-horário, sentido anti-horário, essa aqui já roda no sentido horário. Essa aqui tem que rodar no sentido anti-horário e essa aqui, por sua vez, roda no sentido horário. As configurações podem variar conforme a placa controladora de voo ou opção de orientação do frame. Ele pode ser X, como esse, ou poderia ser mais, se navegasse nessa direção. Ok? Mas é sempre um motor para a esquerda, o outro para a direita, o outro para a esquerda, o outro para a esquerda e o outro para a direita. Assim, eles fazem o efeito anti-torque. Cada um deles anula o efeito de torque produzido pelo seu vizinho. E o drone não tem aquela tendência do L de sair rodando em espiral no ar. Até usa esse próprio artifício para rodar ele em movimentos horizontais.
Temos, por exemplo, nesse quadcopter, 2 rotores para a esquerda e os outros 2 para a direita. Quando você quer rodar ele na horizontal, simplesmente a controladora alivia um pouquinho de nada a rotação em alguns dos motores, de forma que o efeito de torque apareça nos outros e o drone começa a virar. Se a diminuição de rotação provocar alguma pequena perda de altitude naquele rotor que diminuiu um pouquinho a velocidade, os giros sente, aceleram aquele motor e afrouxam o outro de forma que o drone não chegue a desnivelar. Isso tudo numa fração de segundo, mais rápido do que a gente consegue sequer imaginar. A propósito, já que estamos falando de eixos, em multirotores nós chamamos este eixo de yaw. Já este eixo é o roll e este outro é o pitch. Em alguns casos também poderão ouvir falar que isto é yaw ou é pan, de panorâmica, já esse outro movimento é o pitch ou é o tilt. O roll costuma ser sempre roll mesmo, mas não se espante se alguma vez vocês ouvirem falar em aileron, porque é o nome da superfície móvel que provoca esse movimento de roll num avião. Tenho aqui na mesa algumas controladoras que vou mostrar para vocês e usar para mostrar os sensores e conceitos, relacionar o que costuma estar presente nessas maravilhas. São todos pequenos computadores, têm processadores e programas responsáveis por ler os inputs dos sensores, processar tarefas e executar. Algumas controladoras têm processadores de 8 bits, outras têm processadores de 32 bits, algumas têm até mais do que um processador, e usam um para algumas tarefas, outro para outras tarefas, como a APM, por exemplo, que tem um processador principal para tarefas de voo e um segundo processador que grava informações de voo num log em tempo real. A APM, assim como o Phantom 3, o Inspire e outras, a Wukong, a 2, todos eles têm uma espécie de caixa preta, digamos assim, ok? Para relacionar os sensores habitualmente presentes nas controladoras, vou começar pelos já tão falados giroscópios. Os giros são sensores inerciais, eles detectam movimento. Se mexermos o drone assim, o giro sabe, informa a controladora que está programada para reagir com determinada intensidade e ajudar ao piloto, né, a manter o drone sob controle. Na maioria das placas de hoje, sejam DJI, Multiwi, APM ou outras, eles costumam usar um só sensor, o MPU 6000 ou MPU 6050, 6050. Nesse sensor tem incorporados 3 eixos de giro e também tem 3 eixos de acelerômetro. É um chipzinho menor do que um grão de milho, uma coisinha pequenininha, mas que ele é um acelerômetro de 3 eixos e giroscópio de 3 eixos, ok? O segundo importante sensor que vamos conhecer é o tal acelerômetro. Ele é primo do giroscópio, ok? Mas enquanto o giro detecta qualquer movimento momentâneo, não é? Já o acelerômetro, quando nós calibramos o acelerômetro ou fazemos a calibração avançada de IMU ou de IMU, como se diz na DJI, não é? Nós estamos simplesmente gravando na placa a posição horizontal. Se voarmos só com giro, a controladora ajuda a corrigir, mas se nós inclinarmos o drone assim, por exemplo, ele assim vai se manter. A gente pode soltar o stick do rádio, que ele vai continuar inclinando e indo embora, voando sempre nessa direção, ok? Enquanto que com o giroscópio, se a gente inclinar, ele vai continuar assim. E para desinclinar, a gente tem que mexer o stick na posição contrária, até ele nivelar. Isso é voar em manual. Se você não sabe o que é voar em manual, é isso. Ele usa só o giroscópio para te ajudar a estabilizar. Era assim que se voava com aquelas placas KK antigas, ok? Elas não tinham acelerômetro, elas só tinham o giroscópio. Então ele ajudava um balanço qualquer que o drone tinha em voo, mas o seu controle, quando você dava input para fazer assim, ela achava que ok, você mandou, eu vou ficar assim. Ele não voltava para a posição original, horizontal, sozinho. Quando a gente voa em ATTI na DJI ou em Stabilize na APM ou Level na Multiwi, entram em ação os acelerômetros com parâmetros que a gente gravou na calibração, quer dizer, a gente ensinou a eles que assim está nivelado.
Então, quando a gente mexe o stick para dar uma andada para frente, a gente mexe o stick, ele inclina assim, não é? E quando a gente solta o stick, ele sozinho volta para a posição horizontal, ok? Isso, quem faz isso são os acelerômetros. Para além do giroscópio e acelerômetro, temos o barômetro, que é um sensor de pressão de ar. Este, por exemplo, prateadinho com esses furinhos, eles medem a pressão do ar, ok? Serve para controladora de voo conseguir saber a altitude, sabe se subiu, se desceu, e calcula as reações que a controladora de voo tem que tomar, vamos dizer assim. Uma dica importante é que esses sensores são muito sensíveis a vento e a luz, a turbulência do vento. Então nós devemos sempre colar um pedacinho de espuma de células abertas, ok? Em cima do barômetro. Não pode ser um EVA, por exemplo, porque o EVA não deixa passar o ar. Por isso é que eu falei uma espuma de células abertas, ok? Mas essa espuminha pretinha que vem nos motores, quando a gente compra os motores, elas são perfeitas. Convém ser preta por causa da luz, porque os sensores também são sensíveis à luz, os barômetros. E a gente até pode colar elas, eu faço isso, colar com cola quente, ok? Só a gente tomar o cuidado de não tapar os buraquinhos do barômetro acidentalmente, senão acabou, né? Aí pode jogar no lixo a placa. Mas se a gente passar só um pinguinho de cola quente numa pontinha, na outra pontinha da espuma, a gente consegue colar ela aqui por cima do barômetro sem tapar os buraquinhos do barômetro, ok? E ela vai deixar passar o ar, porque ela é de célula aberta, mas bloqueia a luz, né, que interfere, e bloqueia também a turbulência dos ventos das hélices, ok? Depois disso, o que mais nós temos? Nós temos o Compass. E o que é? É uma bússola digital. Nas placas antigas, até, por exemplo, nessa aqui, em algumas placas antigas, até numa APM antiga, nessa aqui não, mas numas APMs mais antigas, também vinha já o compasso na placa. Depois passaram a incorporar o compasso dentro do módulo de GPS. Aí fizeram esses módulos de GPS assim, que vocês estão acostumados a ver, assim como aquele da NASA e tal coisa, que vai numa torrezinha, né? Que é para ele ser colocado numa altura diferente da linha dos motores, porque os motores fazem uma grande interferência eletromagnética quando estão rodando, certo? E eles afetam a bússola. Nos Phantom, a bússola fica na perna do drone, ali embaixo. Já nas APM ou nas NASA, ficam na torre, junto com o GPS. A bússola serve para informar a placa onde é o norte magnético. O GPS só mostra onde ele está. Se o drone não conseguir fixar o reader, quer dizer, não conseguir manter uma posição fixa na direção em que ele quer seguir, ele não consegue navegar. Imagine, se ele estiver flutuando, assim, está fazendo hover, né? Mas ele está variando aqui porque a bússola não está funcionando, não tem bússola, está sob interferência, seja lá o que for. Aí eu estou usando o GPS, né? E o GPS manda ele vir nessa direção, né? Só que a frente dele está para lá. E ele não vai conseguir, não vai ter a referência da bússola para fazer ele rodar para cá e ir para lá, ok? Para ele assumir o reader. E mesmo quando ele está navegando, imagina que ele está aqui, ele está navegando para frente, certo? A bússola diz que ele está aqui e quer que ele esteja aqui do outro lado da mesa. Então ele vai fazer essa inclinação para ir para lá, certo? O que acontece? Se ele, quando chega aqui, assim, por causa da falta do compasso, um problema de compasso, ele faz assim, já está fugindo um pouquinho o reader, ele, em vez de ir para lá, ele vai começar a ir para lá, ok? E aí, ele, imagina, está rodando o reader, ele vai ficar o tempo todo aqui fazendo aquele efeito circular que, quando a bússola está descalibrada, é o famoso efeito toilet bowl, que é o efeito da água escorrendo no ralo da pia do banheiro, ok? Quando a gente está com um problema de compasso, quando não está calibrado, quando está sob interferência magnética, ou está mal posicionado, ou a placa não consegue calcular a declinação magnética local,
o drone tem a tendência a ficar assim, ó, rodando em volta do waypoint, quando está navegando por GPS. Além desses sensores, temos ainda outros sensores externos à placa, que são opcionais, como por exemplo os sensores de voltagem de bateria. Este é um sensor de voltagem que se usa na APM, ok? Um ATTO Pilot, assim como na NASA tem aquele módulo VU, né? O Versatile Unit, o PMU, que serve para outras coisas, mas também é um sensor de voltagem e amperagem. Também temos sensores de velocidade do ar, temos também sonares, sensores ópticos e também periféricos, como o radioreceptor. Aqui tem um kit, olha, isso aqui é um kit de UHF. Temos o receptor de GNSS, que é isso aqui ou isso aqui. Isso não é GPS, ok? A gente chama de GPS, igual a gente chama lâmina de barbear de Gillette. Isso é um receptor GNSS. Ele recebe sinal de satélites GPS. Nesse caso aqui é um NEO 6M, que é um receptor de satélite, o Block 6, que a gente usa na Multiwii, usa na APM, e é o mesmo que vem dentro do GPS da NASA. É um Block 6, sendo que o da NASA é o NEO 6Q e os da Multiwii e da APM é o NEO 6M, ok? Mas existe também, por exemplo, este aqui, que é um M8N, que é de última geração. É um receptor, um radioreceptor GNSS, que trabalha com várias constelações de satélites. Tem para aí umas 4 ou 5 ou 6 constelações diferentes de satélites flutuando aí em órbita da Terra. E esse receptor de GNSS, né, de GPS, popularmente falando, ele consegue comunicar com várias dessas constelações. Então, quando isso aqui eu uso em APM, mas também estou importando nesse momento e vou ter essa peça para venda para a NASA também, até para Phantom dá para colocar também para funcionar, ok? A diferença é tipo assim, você quando está com uma NASA com 6 satélites, tá? Aqui tem 6, 7 satélites. Você liga um GLONASS, um GNSS desse com GLONASS e com Sebastião do lado, e você, no mesmo momento em que aqui está pegando só 6 satélites da constelação do GPS, o outro consegue pegar aí 14, 15 satélites no mesmo momento, no mesmo dia, no mesmo horário. Ele sempre vai conseguir conectar com mais satélites do que o outro que só comunica com uma constelação, e faz com que ele seja muito mais preciso na triangulação de posição. Que mais? Temos OSD, por exemplo. OSD, eu tenho aqui OSD. Esse aqui é um OSD, também está dentro do saquinho. Mas são todas umas plaquinhas, portanto, vocês também se verem isso de perto, eu vou colocar umas fotos, até só conhecendo mesmo para diferenciar uma das outras, né? O SD, ele coloca uma imagem em overlay no vídeo que vem para a Terra com os dados da controladora de voo. Ele te mostra qual é a direção que você tem que tomar para vir para o lugar onde você decolou, sua velocidade, sua altitude, a quantidade de bateria, se você tiver um sensor de amperagem, informando isso para a controladora. Pronto, ele informa essas coisas todas na tela de vídeo. LEDs. Por exemplo, olha aqui, esse LEDzinho da NASA V2, esse LED serve para comunicar conosco. Tanto o LED quanto o buzzer. A gente usa, por exemplo, o LED aqui na NASA e no Phantom, né? Ele mostra quando a gente liga a sequência de iniciação, quando ele calibra os giroscópios, a gente vê aquela quando ele faz aquele vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo, verde. Ele está mostrando que ele está calibrando os giroscópios. Naquela hora a gente não pode tocar nele. Ok? Depois ele começa a piscar vermelho, aí depois quando ele dá aquela piscada verde contínua, é porque ele gravou o home point, quer dizer, já tinha aí uns 7 satélites e conseguiu gravar o home point, então serve de comunicação conosco. Posso mostrar para vocês aqui, por exemplo, também, e aqui, olha, isso aqui é um módulo de Bluetooth. Serve para a gente ligar na placa controladora de voo assim como esse aqui é 433 MHz, ele comunica com uma estação de terra por UHF, já com esse aqui a gente comunica com o celular por Bluetooth,
ok? Tem aqui também outras coisinhas que a gente usa, isso é um FTDI, é um dispositivo apenas para comunicar com placas controladoras, ou comunica com GPS, comunica com a placa controladora, comunica com várias coisas para efeitos de programação. Tenho aqui um ppm encoder, também está dentro do saquinho, por exemplo. Aí tem um solto aqui, olha aqui um ppm encoder aqui. Isso é um ppm encoder, ele serve para transformar os 8 canais de um receptor, né? Se a gente tiver um receptor que não é capaz de comunicar por CCPM ou PPM-SAM, e a gente tiver uma controladora que só aceita o input por PPM-SAM, a gente pode usar uma coisa dessas que é um ppm encoder. Ele recebe os 8 canais do rádio, do seu receptor de rádio, que é uma coisa dessas, e depois ele mistura eles todos e manda num sinal composto de CCPM. Algumas controladoras de voo só comunicam através de PPM-SAM, como a Pixhawk, por exemplo, como a Microcopter, por exemplo. Normalmente, controladoras de voo já do nível mais avançado precisam comunicar por PPM-SAM. Mas é boa ideia em qualquer controladora de voo, ok? Se a gente tiver uma NASA e tiver um rádio, um desses aqui, olha, um FR Sky que seja, que é um rádio barato e bom. Se a gente tiver ele com 8 canais ligados, com 8 fios ligados à NASA, a tendência de transferir alguma vibração através desses fios para a NASA é maior do que se a gente tiver um fio só. Ok? Nós estamos a falar de um nível de exigência já muito alto. É esse nível de exigência que vocês vão ganhar com o tempo de prática, de experiência, que vocês vão chegar ao ponto de achar melhor usar, por exemplo, esses fiozinhos que eu tenho aqui são fios de silicone. Ok? É muito diferente os fiozinhos de silicone desse para os fios de plástico que vem numa controladora dessas aqui. Olha aqui. Isso aqui são os fios de um plástico duro que vem numa controladora de voo. Isso aqui, ligado daqui à controladora de voo, transmite muito mais vibrações do que um fiozinho de silicone. A gente chega a esse ponto. Preferi usar um em vez de usar 8 e preferi usar um de silicone do que usar um de plástico duro, ok? Para não transmitir vibrações para as placas controladoras de voo, ok? Então é isso, é uma maravilha, não é? Essas pequenas coisinhas são computadores notáveis, eles processam tarefas complexas e têm funcionalidades que não acabam mais. Uma das grandes diferenças a NASA, para todas as outras que aqui estão, é que a NASA, que é a placa mais popular e aclamada, campeã em vendas, pelo menos aqui para o público mais leigo, é a menininha dos olhos aqui no Brasil. Ela vem com um firmware fechado, em que você não pode programar quase nada. Não tem uma grande gama de sensores opcionais, tarefas configuráveis, não. Ela só faz aquilo que ela faz mesmo, já vem ali tudo fechado e faz dela uma opção muito simples. Não dá para mexer em nada, vem quase pronta para voar, mas é muito mais fácil de se relacionar com ela, ok? Muito mais fácil de colocar em voo, muito mais fácil de manter para quem não tem assim os grandes conhecimentos, ok? Portanto, eu que torcia o nariz para a NASA, sempre torci porque eu venho de uma escola de placas controladoras com mais recursos, vamos dizer assim, né? Mas hoje eu reconheço que isso aqui para algumas pessoas é muito, muito melhor do que isso aqui, ok? Embora isso aqui seja muito melhor do que isso para algumas pessoas é muito melhor do que isso. Tem gente que, se passar uma dessa na mão dele, ele jamais vai conseguir colocar para voar. A grande maioria das pessoas, ok? Se vier uma coisa dessas aqui, então, para a mão de um leigo, isso aqui é uma Crios. Se vier para a mão de um leigo uma placa dessa aqui, pô, o cara nunca vai conseguir colocar aquilo para voar, nem fazer a manutenção daquilo direito. Já uma coisa dessas aqui é mais fácil de conseguir colocar para voar. Então isso também tem o seu valor, ok? As open source são apenas um hardware, ok? A gente é que coloca o programa lá dentro delas. A gente escolhe que sensores quer usar, como eles vão reagir, etc, etc. São infinitamente cheios de possibilidades, mas é preciso um conhecimento
pouquinho mais avançado para conseguir programar e regular uma placa dessas. A enorme maioria das pessoas que compra dessas placas seduzido pelo preço delas, que é muito menor do que umas da DJI, ok? Uma placa dessa custa metade do que uma dessa. Uma dessa aqui custa 1/4 do valor dessa, ok? Então, a maioria das pessoas que compra seduzido por essa questão de valor, jamais vai conseguir resultados aceitáveis, pela sua falta de competência. Não estou chamando ninguém de incompetente querendo ofender, não. Atenção, é não ter competência para conseguir fazer um trabalho que, pronto, um trabalho que por si não vou dizer que é complicado, qualquer um pode aprender, não é? Mas, pronto, requer alguma aplicação, algum conhecimento. Não é comprar uma coisa dessas e achar que vai conseguir colocá-la para voar assim rapidamente, não vai ser assim. Se você não tiver um historial de estudo dentro dessa área e pesquisa e alguma habilidade, vai se tornar muito difícil para você. Nesse caso, eu aconselho ir para um sistema comercial de código fechado mesmo, ok? A grande escola dos multirotores é a MultiWii, ok? É um dos mais antigos, né, sistemas, mas é uma grande escola. Na MultiWii nós temos que personalizar manualmente o firmware antes de subir ele para a placa. A gente trabalha com Arduino, temos que saber tudo, desde... Isso aqui é uma placa que leva MultiWii, por exemplo. A gente tem que saber que o sensor dela, se o giroscópio é o MPU 6050 ou se é o 6000, ou se ainda é o ATG, sei lá, 5200, que eu já não lembro muito bem, mas a gente tem que saber qual é o sensor que está nessa placa, qual é o barômetro, qual é o compasso e colocar todos esses parâmetros no Arduino, no código. É a gente que tem que personalizar o código antes de subir para a placa. E a gente tem que saber tudo, desde os sensores que a placa usa, até, por exemplo, saber verificar e converter em decimal a declinação magnética do local onde a gente voa, ok? Para a placa conseguir calcular a diferença entre o norte magnético e o norte verdadeiro. Isso é que é escola. Quem aprender com a MultiWii aprende os conceitos básicos de multirotores e tem grandes probabilidades de entender o funcionamento de qualquer sistema de controle de voo de multirotores, ok? O Ardocopter na minha opinião, o sistema mais fera que existe hoje em dia. Tem coisas mais caras e tal, mas mais fera dentro da sua realidade, colocando em causa até o custo-benefício também, é o mais fera que existe. Ele é baseado em Arduino também, assim como a MultiWii, mas com código infinitamente superior. Ele possui um interface gráfico muito mais poderoso, é mantido e desenvolvido por uma comunidade muito avançada e é constantemente usado em projetos profissionais, sejam em multirotores com o Ardocopter, ou seja em asas fixas, com o Arduplanes. Notem que falei em Ardocopter e não em APM, porque APM significa Ardu Pilot Mega, ok? APM é o hardware. Já existia antes a Ardu Pilot, a inicial, que era uma placa que nem tinha sensores. Veio depois a Mega, APM, e depois veio a APM2. Depois disso ainda veio a APM 2.5, agora existe a 2.6, passou a vir sem o compasso interno, e depois veio até uma 2.8, com umas alterações de projeto. Isso está sempre evoluindo. Mas existe também a Pixhawk, por exemplo, que é uma placa da TSDR, assim como a APM, só que é mais moderna, com um processador de 32 bits, mas ela usa o mesmo Ardocopter que a APM usa, ok? Então, uma analogia que eu posso fazer, para vocês entenderem melhor, embora seja injusta com o Ardocopter, é tipo aquele Windows que você usava no computador Pentium 1, Pentium 2, 3, 4, né? O mesmo Windows que roda hoje no processador i7 Mega Super XPTO, ok? A APM 2.6 está para o Pentium 4, assim como a Pixhawk está para o i7, ok? Controladoras, além dessas que são as mais comuns, a gente vai sempre falar mais delas naturalmente, mas tem também a Microcopter, que é um dos mais tradicionais sistemas de voo profissionais, ok? É alemão, é caro pra caramba
e é muito bom, mas me parece cada dia que passa é menos popular, talvez pelo preço mesmo, ok? Tem também uma série de cópias e réplicas, seja de sistemas comerciais, como a Atlas e a GV, ok? Que eles pretendem ser parecidos com a NASA e tal e coisa, ou como a Krios, olha essa aqui, é a Krios AIOP, ela funciona com o Mega Pirate, que é uma adaptação do Ardocopter, ok? E ainda umas outras, como a da Alquera e a da Line, parece que também foram desenvolvidas a partir de imitações do Ardocopter. Tem ainda as Naze 32, outras pequenas como a CC3D, essas já foram baseadas na Multiwii, mas tem processadores de muito mais eficazes, de 32 bits, ok? Tem ainda placas de alta gama da DJI, como a Wukong e a A2, já custam verdadeiros absurdos e tem alguns recursos e permitem algumas coisas que as modestas APM 2.5 já permitiam, custando uma ínfima fração do preço, ok? Tem ainda outras, tipo a Zero AV, deverão haver mais umas centenas de outras controladoras de voo, que eu vou acabar negligenciando, não vai ter jeito. Tá difícil parar de listar o nome das placas, são muitas. E curioso é que, como eu já tinha mencionado, quase todas elas usam o MPU 6050, aquele chipzinho de acelerômetro giro que comentei antes. E até os barômetros, compassos e GPS são semelhantes na maioria dessas placas, ok? Se você acha que isso aqui é muito diferente disso aqui, está enganado. Mas uma vez entendido o princípio de funcionamento delas, é só uma questão de adaptação, para a pessoa se habilitar a trabalhar seja com umas, seja com outras, ok? Eu sou um exemplo, eu traço qualquer uma delas. Meus clientes trazem drones de todos os tipos. Regra geral, eu mexo em qualquer uma delas. Por quê? Porque comecei a aprender muito tempo atrás e passei pela Multiwii, peguei aqueles princípios mais básicos, lidei a vida inteira com microcopter e com APM, com Ardocopter, e hoje, tipo, mexer numa coisa dessas, numa NASA, numa DJI da vida, para mim é uma brincadeira, porque ela tem muito menos coisas para eu mexer do que qualquer uma das outras que eu aprendi. E seja qualquer uma que passar pela minha frente, por exemplo, vieram as Pixhawk, né? São mais complexas, processador de 32 bits, melhores, mas o meu princípio está criado, eu aprendi e é só uma questão de adaptação para eu conseguir chegar lá em outras placas, às vezes até mais modernas. E é isto, caros alunos. Vamos terminando mais esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Na sequência desse vídeo, utilizando a mesma lógica de apresentação que eu estou produzindo e vou colocar no ar, uma videoaula de sistemas de alimentação. Mais à frente vem aulas minhas também sobre motores, sobre ESCs, BECs e UBECs, sobre fail-safe e hélices. São vários conteúdos técnicos que eu estou preparando com bastante rigor para vos entregar um conteúdo interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço o compartilhamento e o like na minha página do Facebook. Agradeço a vossa audiência e a vossa paciência. Deixo aí um grande abraço com o desejo de muitos bons voos. Obrigado.